Olá, queridos amigos e amigas. Eu sou Roseana Valente, sou trabalhadora e estudante da Federação Espírita do Amapá e vos falo hoje da cidade de Macapá. É uma grande alegria estar participando deste programa maravilhoso do Grupo Espírita Jesus, o Caminho, da cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, que está trazendo as reflexões do livro Pão Nosso, lição a lição, oportunizando reflexões e aprendizados. Aqui também agradecer ao nosso irmão Daírson. Querido Daírson, muito obrigada pelo convite. É uma maravilhosa oportunidade de colaborar com as reflexões do Evangelho e, ao mesmo tempo, fazer a divulgação da nossa doutrina espírita. Neste dia, coube a mim trazer a lição de número 11, intitulada O Bem é Incansável. É uma passagem onde Paulo, na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 13, nos traz a seguinte mensagem: E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Ora, se o bem, sendo o bem, esse elemento que nos aproxima de Deus em cumprimento às suas leis, por que nos cansaríamos? Reflitamos. E Emmanuel nos traz aqui nas suas considerações, nas suas reflexões, a seguinte colocação: é muito comum encontrarmos pessoas que se declaram cansadas de praticar o bem. Estejamos, contudo, convictos de que semelhantes alegações não procedem de fonte pura. Sem o bem, meus amigos, que é esse elemento essencial às nossas vidas, nós não conseguiremos fazer a nossa renovação interior, essa nossa renovação espiritual para a nossa ascensão, para a nossa melhoria moral. O bem compreendido, ele nos traz a sensação do dever cumprido. Ele nos mobiliza estímulos, ele nos envolve em inspirações, nos traz um bem-estar tão grande que nos impele a fazer melhor, a nos disponibilizarmos para o trabalho, quer seja no nosso lar, quer seja na nossa casa espírita, quer seja na relação com o outro. O bem, ele tem esse poder de nos transformar. Porém, se a gente for pensar que o bem é capaz de nos trazer cansaço, aí nós temos a demonstração de um bem que ainda não é bem compreendido por nós. Porque, embora nós tenhamos feito alguma coisa, imbuídos de um bom sentimento, no sentido da realização de algo, mas isso ainda nos traz desencanto, nos traz cansaço, nos traz desânimo, nos traz amarguras. Então, ele ainda não é o bem na sua pureza. Ele é um bem ainda muito superficial. E aí nós temos na lição 82 do livro Vinha de Luz, que tem o título Sem Desfalecimentos, nós temos dois parágrafos maravilhosos que nos dizem assim: o mal extenua o espírito, o bem revigora sempre. O exercício do verdadeiro amor não pode cansar o coração. Então, se tivermos vontade, oportunidade de aprofundar
Façamos a leitura dessa lição. Ela nos trará com certeza grande contribuição para esse entendimento. E mais à frente, Emmanuel nos diz: somente aqueles que visam a determinadas vantagens aos interesses particularistas na zona do imediatismo adquirem o tédio vizinho da desesperação, quando não podem atender os propósitos egoísticos. E aqui nós temos a manifestação de uma das grandes chagas da humanidade, que é o egoísmo, o interesse pessoal. Também trazemos do livro Fonte Viva, lição 101, A Cortina do Eu, que demonstra muito bem o que essa passagem quer nos falar, quer nos dizer. Seguindo, o aprendiz sincero não ignora. Aliás, é indispensável muita prudência quando essa ou aquela circunstância nos induz a refletir nos males que nos assaltam, depois do bem que julgamos haver semeado ou nutrido. Ora, aquela prática, aquela ação que nós tivemos, que foi de coração, se ela não foi bem compreendida pelo nosso semelhante, pelo nosso irmão, nós não podemos deixar que isso nos toque de maneira negativa, fazendo com que queiramos desistir. Fazendo com que queiramos desanimar a primeira contrariedade. Se esse bem por nós praticado já fosse o bem em sua pureza, nós relevaríamos qualquer ofensa, qualquer contrariedade. Sobre esse tema, nós também trazemos a referência de uma leitura que bastante esclarecimento nos traz, que está no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde nós temos: não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita, o item 18, benefícios pagos com ingratidão. E aí, seguindo, vamos ter: o aprendiz sincero não ignora que Jesus exerce o seu ministério de amor sem exaurir-se. Desde o princípio da organização planetária, relativamente aos nossos casos pessoais, muita vez terá o Mestre sentido o espinho da nossa ingratidão, identificando-nos o recuo aos trabalhos da nossa própria iluminação. Todavia, nem mesmo verificando-nos os desvios voluntários e criminosos, jamais se esgotou a paciência do Cristo, que nos corrige amando e tolera edificando, abrindo-nos misericordiosos braços para a atividade renovadora. Então, isso aqui nos traz um esclarecimento ainda relacionado ao parágrafo anterior, né? Como olhar as nossas ingratidões diante do nosso Mestre? Jesus há milênios espera por nós, releva as nossas faltas, releva os nossos equívocos, continua nos dando oportunidades, continua nos fortalecendo, nos inspirando e nos amando como sempre. Por quê? Porque o seu amor é puro por cada um de nós e nos motiva a persistir a caminhada para que um dia cheguemos nessa pureza do seu amor, nessa comunhão com Ele e com o Criador. E aí nós vamos para o outro parágrafo. Se Ele nos tem suportado e esperado através de tantos séculos, por que não poderemos experimentar de ânimo firme algumas pequenas decepções durante alguns dias? Pois é, Jesus há séculos cuida de nós, espera por nós, nos dá oportunidades, reencarnações e reencarnações para que a gente vá se melhorando, vá se elevando. Então, por que não suportarmos esses pequenos espinhos que vêm das contrariedades, daquilo que nós ainda
não conseguimos superar, né? Precisamos nos esforçar para que vençamos essas inquietações que ainda nos chegam diante de práticas que nós acreditamos como sejam do bem, mas que ainda não se revestem do bem na sua pureza, na sua fidelidade. Para encerrar, Emmanuel nos traz: a observação de Paulo aos Tessalonicenses, portanto, é muito justa. Se nos entediarmos na prática do bem, semelhante desastre expressará em verdade que ainda não nos foi possível a emersão do mal de nós mesmos. E aqui, esse último parágrafo, ele nos traz uma reflexão muito importante sobre essa palavra emersão. Imergir é mergulhar, emergir é sair, vir para fora, é o processo da libertação de nós, das nossas amarguras, desse pântano que ainda nos envolve, que é o egoísmo, que é o orgulho. Quando o bem vivido nos traz essa sensação de dever cumprido, da consciência edificada, nós nos renovamos dessas energias espirituais e mentais. Nós nos sentimos dispostos, encorajados, com vontade de continuar a caminhada, imbuídos do desejo de novas realizações. Então, se nós ainda nos cansamos nessa prática do bem que nós fazemos, nós precisamos refletir, pensar. Onde está a causa desse nosso cansaço? Então, o nosso bem ainda precisa se depurar para refletir o bem de Jesus, né? Assim nós vamos nos sentir em terra firme, em porto seguro, buscando na comunhão com Cristo, na comunhão com o nosso Criador, a vida eterna. Então, meus amigos, a minha gratidão por esse momento, por esse espaço, por essa oportunidade. E aqui eu deixo a todos vocês um grande abraço, um excelente dia.